Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Sou o professor Josué Passos. Essa é a disciplina Direito Administrativo e do Trabalho. Vamos à nossa aula, então? Muito bem, senhoras e senhores, chegamos à nossa quinta aula. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo apresentado nesse módulo. Vamos trabalhar ele agora. Vamos à nossa tela? Objetivos da aula. Reconhecer os elementos do direito administrativo na gestão da escola, no contexto dos administrados. Reconhecer os direitos dos trabalhadores brasileiros, possibilitar a compreensão dos problemas relacionados na escola, a partir da apropriação reflexiva dos conteúdos fundamentais de direito, legislação e cidadania, relacionando-os a aspectos atuais do mundo do trabalho e suas marcantes transformações. Unidade 1, conceitos fundamentais do direito. O direito e as normas sociais. Muito bem. Como vimos nas aulas anteriores, como que surgiu o direito? O que é o direito e como ele emergiu para que pudéssemos tê-lo no nosso dia a dia? Voltando um pouquinho, vamos relembrar a questão da sociabilidade, que nós, enquanto seres humanos, sempre estivemos ligados a ela, uma vez que nós vivemos em função de outrem. Sempre nós vivemos em grupos. Então é claro que para que pudéssemos viver de forma harmoniosa nos grupos sociais, então havia necessidade da imposição de algumas regras. Regras essas que pudessem delimitar o espaço e a opinião de cada um. Já pensou se nós vivêssemos numa situação de uma sociedade sem regra alguma? Não é isso? Cada um de nós com opinião própria, questões filosóficas, questões de ideais, não é isso? Em algum momento poderia haver uma divergência. É claro que o direito ele prevê isso, o respeito mútuo. Então, o que prevalece aqui é o bem comum, o bem de todos. E nós vimos que o direito então assim surgiu, como aquele conceito de normas, de regras que vem a disciplinar a nossa convivência dentro de um contexto de sociedade. E que existem regras que foram impostas e outras que podem ser acordadas, com relação a normas jurídicas, normas sociais. Vamos a elas? Regras impostas ou acordadas. O conceito de direito é o conjunto de normas e de regras de caráter obrigatório que disciplinam a convivência social humana. A norma jurídica são normas obrigatórias que regulam as relações sociais. São também conhecidas como normas jurídicas fundamentais para a constituição e a existência do direito. Agora, a partir desse conceito, o que nós compreendemos, o que nós aprendemos que são essas normas jurídicas? Bem, são aquelas regras impostas. Cabe-nos tão somente a obedecê-las. Relembrando os senhores que no nosso quadro aqui nós apresentamos aquela figura do policial, com a expressão séria, com a mão estendida e um sinal de advertência. Então, é essa a percepção que nós temos de cada lei que nos é apresentada. Relembrando que nós falamos daquela norma que delimita a conduta nossa no trânsito. Sabemos que não podemos dirigir sem um cinto de segurança. Está na lei. Sabemos que não podemos dirigir com o teor mínimo alcoólico. Também a lei assim proíbe. Nós sabemos que cometer um dano a alguém, nós seremos responsabilizados, porque a lei está ali impondo essas regras. Então, são normas que cabe-nos tão somente obedecê-las, normas jurídicas. Não há o que se discutir, já estão prontas, cabe-nos tão somente segui-las. Nós somos submetidos a elas. Para ficar bem prático, esse exemplo. Se eu sei que a lei determina que é proibido dirigir sem cinto de segurança, não adianta ir numa via pública, posso ir numa velocidade baixa, mas a lei determina. Então o guarda vai me abordar, vai olhar, olha, você está sem o cinto. Eu vou dizer, não, seu guarda, eu estou
dirigindo em baixa velocidade, não estou fazendo ultrapassagem, estou na faixa correta. Mas a lei não tem essa margem de apresentação ou de percepção para mim. Ela só fala que é proibido e pronto. Então as normas jurídicas, elas nos obrigam a cumpri-las. Estão aí. Agora, uma questão muito interessante, ela é para todos. Não importa a classe social, seja mais humilde, seja mais elevada, então a lei é para todos. O senhor já deve ter ouvido essa expressão em algum momento, não é isso? Então, tem uma expressão em latim que fala o seguinte termo: dura lex, sed lex. Em algum momento já ouviram, tem uma expressão engraçada, ela fala assim: a lei é dura, mas ela é para todos. Indiscutivelmente, ela é aplicada a todos os cidadãos dentro desse contexto de sociedade. Vamos a outra norma. Normas técnicas. Iniciando essas outras normas, nós temos as normas ditas como sociais. Agora, o que são normas sociais? São aquelas normas que delimitam a conduta de um indivíduo dentro da sociedade como sendo a mais adequada, a mais próxima de um razoável. O que nós entendemos como isso? Aquela regra que, ela sendo imposta, vá disciplinar o cidadão naquele seu contexto de sociedade como aquela conduta mais próxima do perfeito de que uma sociedade se espera, que possam viver todos harmoniosamente. E como primeira, nós temos as normas técnicas. Vamos ao conceito para relembrá-lo? São regras que indicam a maneira correta de realizar uma determinada tarefa. Muito bem. Então, como nós vimos, nós sabemos que toda nossa conduta profissional, tudo que nos é produzido, nos é apresentado, ele segue uns parâmetros estipulados por algumas normas. Vejam bem, não são normas tão rígidas como as jurídicas, mas também nos obrigam. Temos aqui as normas técnicas, que são padrões seguidos desde a produção de qualquer bem para consumo, como esse monitor pelo qual estão me assistindo, com uma cadeira onde estão sentados, até com uma caneta que estão escrevendo aí. Ela segue um padrão. O fabricante, o produtor dela, não construiu, não produziu aleatoriamente. E como também na conduta, no expediente normal dentro da escola. Procedimento de matrícula, de exclusão do quadro, mudança de turma, tudo segue alguns parâmetros estipulados, não é isso? São aquelas regras técnicas, aquelas normas técnicas que são seguidas para o ingresso de um aluno na escola. Os senhores que trabalham na secretaria, o que nós entendemos com isso? Ele deve ter aqueles documentos previstos já, não é isso? Para mudança de série, tem que ter aquela aprovação, então são padrões já estipulados. São regras que não podem ser burladas. É claro, não são tão rigorosas quanto as regras jurídicas, as normas jurídicas, mas, no entanto, a elas também cabe uma sanção. Ainda dentro de uma sanção administrativa, mas são cabíveis. É claro que, dependendo do grau de complexidade, podem ser estendidas e a elas serem atribuídas também sanções com o peso de uma norma jurídica. Vamos a outra norma social. Normas religiosas. São baseadas na revelação de princípios de fé e culto ao sobrenatural. Também estão dentro desse contexto de normas sociais, normas religiosas. Então, o que nós entendemos com isso? Aquela pessoa que tem essa conduta, ou que sujeita essa norma de religiosidade, nós entendemos que seja uma pessoa de bom caráter, de boa índole, que vá se relacionar de forma a contento com os seus iguais, com outros seres da sociedade. Então ficaria numa situação um pouco difícil, até constrangedora, aquela pessoa que se diz religiosa e vive em função de discórdia com o seu próximo, vive em função de ser uma pessoa violenta de casa, desobediente aos pais, trata mal sua esposa, ou a esposa trata mal seu marido, e assim. Então essa pessoa que se sujeita a esse tipo de norma, ela pode se desvirtuar-se. É claro que ainda não cabe uma sanção penal ou jurídica sobre ela. Mas, contrariando essa norma, ela vai estar em desacordo com aquilo que ela professa.
também são normas que vêm a disciplinar a conduta dentro da sociedade. Tem uma terceira norma social, vamos a ela, a norma moral. Vamos ver o conceito. Normas morais. Conjuntos de regras, de condutas admitidas em determinada época, vejam bem, determinada época, por um grupo de homens. As normas morais fundamentam-se na consciência de cada um. Vejam bem, são normas seguidas por homens em determinada época. Fica até estranho esse conceito, não fica assim um pouco... Bem, como assim? Determinada época, é claro que nós evoluímos como sociedade. Então, elas estão inteiramente ligadas à consciência de cada um. Vejo que no nosso gráfico apareceram duas figuras, cada um buscando seguir algum caminho. Então, aquilo seria razoável? Aquilo seria bom para que se fizesse? Por que fala que são normas seguidas em determinada época? Se formos voltar um pouco no tempo, falando de normas morais, ver algum documentário antigo que mostra na televisão educativa, algum documentário aqui do Brasil mesmo, as nossas praias no Rio de Janeiro. Naquele documentário, observamos que aquelas pessoas vão na praia com uma roupa assim, diferente de hoje em dia. As mulheres com umas roupas grandes ainda, de manga, com renda, inclusive, os homens com umas bermudas pareciam até que iam para uma outra coisa, menos um banho, menos uma praia. Por quê? Porque naquele tempo era admitido aquilo. Qualquer coisa que extrapolasse aquela vestimenta deles seria tido como algo que ofenderia a sociedade. É claro que hoje, com a evolução, nós observamos quais os trajes de banho que são utilizados, não é isso? E também são costumes que evoluem. Então, o que era algo que ofendesse alguém naquele tempo, hoje já não é mais. Isso está muito presente no nosso dia a dia. É claro, sendo sempre respeitado aqueles parâmetros, que não viole o direito de outro. Não extrapole aquilo que me é permitido para que eu não possa, de certa forma, prejudicar ao meu semelhante. Aquela minha conduta não vá atingi-lo de forma que seu direito seja atingido, seja violado. Vamos seguindo aqui. Fontes do direito. Temos a lei, a analogia, o costume jurídico, jurisprudência e a doutrina. Vamos relembrar cada uma dessas fontes? Primeiro, nós temos a lei. Vejam bem que o direito, ele é composto de todo esse elencado que nós vimos. O direito é como um todo. Muitas vezes, nós, por questões assim até de costume, acabamos atribuindo direito até tão somente à lei. Mas só que ele tem todo esse conjunto, esse elencado, incluindo aquelas normas sociais, as normas jurídicas. Vamos à primeira fonte do direito. Lei. O que é lei? Lei é todo aquele conjunto de normas de regras que são instituídas dentro de uma sociedade. É claro, temos os nossos legisladores. Como lei maior, nós temos aqui a nossa Constituição Federal. Toda lei que emana, inclusive as antigas, devem estar em conformidade com ela. Temos o Código Penal, o Código Civil, o Código do Consumidor, o Código Ambiental, Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Civil. Enfim, todos esses códigos, eles nos disciplinam, dando direitos e também impondo obrigações e também impondo sanções. Então, todo esse elencado de normas, nós temos como sendo a lei, essas normas escritas. Só que o direito não se limita tão somente a elas. Temos outra fonte, temos a analogia. Agora, o que é analogia? É algo que pode ser comparado com uma outra situação. Algo que eu tenho uma matéria a ser discutida, que aquele ramo do direito, o seu código não disciplina aquela conduta. Relembrando o nosso material, tem uma questão própria de que um determinado grupo de funcionários públicos de um Estado, eles querem requerer um direito na lei, um direito que lhes é garantido, que a lei assim o atribui. Só que aquele código, aquele regimento do Estatuto do Servidor de seu Estado, não satisfaz aquela pretensão. Aí o que acontece? Eles buscam
por analogia, no regimento, no Estatuto do Servidor Público Federal. Não encontrando, eles podem buscar também a satisfação dessa sua pretensão na nossa CLT. Temos uma outra regra, do costume jurídico, agora, como outra fonte do direito. Costume jurídico. O que é o costume jurídico? São práticas reiteradas que um grupo social as tem, no entanto que são respeitadas como se lei fosse. Não é isso? Temos a fila. Uma fila é um costume jurídico. No nosso material, nós pontuamos aqui o cheque pré-datado, porque tem uma lei de 1985 que fala que o cheque é um título de crédito de pagamento à vista. No entanto, pelo costume, aquelas práticas comerciais, como ele surgiu, nós utilizamos ele como um pagamento posterior, pré-datado ou pós-datado. No entanto, como o direito dá obrigações, mas também me garante algo, se eu me comprometi a dar um cheque para alguém, é claro que há um pacto estipulado aqui. Se eu dei um cheque convencido que aquela pessoa vai depositá-lo no futuro, se ela depositar antes, tem uma súmula que também serve como jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça, que atribui àquele que apresentar o cheque pré-datado antes do tempo previsto, é passível de reparação de danos. Vejam bem, porque essa questão do cheque está incluído no nosso costume. A lei fala que ele é um cheque, é um título, perdão, de pagamento à vista, mas o costume jurídico nos atribui que ele pode ser usado pré-datado. E quem não cumprir aquela data posterior pode responder por dano. Até porque quem dá um cheque, é claro, sugere-se que tenha uma programação a seguir. Então, aquele cheque caindo antes, a pessoa ficará prejudicada. Vamos a outra fonte do direito. Temos a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São também julgamentos. Se no costume jurídico são práticas reiteradas, na jurisprudência são julgamentos reiterados de tribunais diversos. É uma disciplina que não tem na lei uma conduta, a lei não alcançou aquilo, a analogia fica um pouco dispersa também, o costume não prevê e a doutrina, como vem na sequência, também não tem aquela matéria ali específica. Então, o juiz, o colegiado de algum lugar de juízes, disciplina uma conduta, dá uma sentença, aquela sentença serve como um parâmetro para outros. Temos até uma questão bem interessante, saindo um pouco aqui do direito administrativo do trabalho, indo para o direito do consumidor, que também é uma informação relevante, que o estabelecimento comercial, a título de exemplo, de jurisprudência, que o estabelecimento comercial, ele é responsável sim por aquilo que aconteça dentro no estacionamento do seu. A lei não prevê isso, o costume não tem, algumas doutrinas são fracas nisso, mas o entendimento daqueles juízes disseram que, sim, o estabelecimento comercial é responsável pelo dano que cause aos seus clientes no seu estacionamento. Então vejam bem, não está na lei, não está na jurisprudência, perdão, não está na lei, não está no costume, não está na doutrina nem na analogia, mas o entendimento daqueles juízes, eles acordaram entre si que aquilo passa a ter força de uma lei, que é a jurisprudência. Julgamentos reiterados de uma matéria que atribui aquilo como fonte do direito. E por fim chegamos à doutrina, que são estudos realizados pelos doutos senhores, aqueles doutrinadores de relevado conhecimento jurídico, que eles têm autoridade para escrever sobre determinada matéria. Porque a nossa legislação, a ela cabe muita interpretação. Se nós lermos um código, um artigo de um código, bem, ali estão abertos muitos precedentes. Aquilo ali pode ser dessa forma, pode ser assim. Já pararam para observar isso? Que a lei se comporta dessa forma? Se o senhor lê, a senhora lê, e o senhor do outro lado aí lê também, cada um pode interpretar de uma forma. E é claro, para que seja equânime aquela resolução daquele caso, há necessidade de que alguém pontue aquilo com propriedade, com autoridade. E aí é que surge a doutrina. É claro que a doutrina, vamos repetir o que nós falamos já anteriormente, não pode ser qualquer doutrina. Tem que saber se aquela pessoa que escreveu aquele livro sobre aquela matéria de direito, ela tenha realmente aquele conhecimento elevado daquela questão, seja um jurista que tenha uma autoridade para falar sobre aquilo. Então aqui nós temos
Novamente, relembramos as fontes do direito: lei, analogia, costume jurídico, jurisprudência e a doutrina. Vamos seguindo? Unidade 2, o mundo do trabalho. Necessidades materiais, necessidades não materiais, forças produtivas. Vamos relembrar um pouco do trabalho? O que é o trabalho? O trabalho é aquela condição que dá ao ser humano, ao homem, dentro de um contexto de sociedade, uma satisfação pessoal. Já parou para pensar nisso? Que nós, enquanto trabalhamos, nos sentimos melhores, e procuramos melhorar a cada dia. Então, essa satisfação pessoal, o trabalho nos proporciona. E é claro que, além da satisfação pessoal, daquele bem-estar que ele nos traz, temos algumas outras a serem pontuadas aqui. Temos necessidades materiais, necessidades não materiais. As necessidades materiais são aquelas primordiais, aquelas essenciais para o nosso dia a dia. Nós precisamos o quê? Precisamos nos alimentar, precisamos morar de forma razoável, satisfatória, precisamos nos vestir, não é isso? E uma série de outras situações que estão ligadas ao nosso dia a dia, aquele conforto que nós buscamos dentro do nosso lar. E também precisamos de gozar também, usufruir de algumas necessidades imateriais. Quais são? Acesso à educação, à cultura, à informação. São algumas situações pontuais que, sem elas, nós não estaríamos envolvidos dentro da sociedade. Nós precisaríamos dela. Agora, por conta dessas necessidades que o trabalho nos impulsiona, é claro que temos de ter também aquelas questões de produção daquele bem. Então, cabe a cada um, dentro de um contexto social, aquela produção. Não é isso? Aquelas produções. Se um membro de uma sociedade ele produz um bem, um trabalho, um produto em si, ele produz para a sua satisfação própria e também para que alcance os outros. E aí surgiu o trabalho, surge o comércio, não é isso? Cada um vai produzindo aquele bem, aquele serviço que satisfaz as suas pretensões, os seus anseios e também serve ao outro. Vamos seguindo? Fatores de produção. Temos o fator terra, o fator trabalho e o fator capital. E para que sejam feitas essas forças produtivas, atividades produtivas, melhor dizendo, há necessidade que se pontuem esses elementos, os fatores de produção. Primeiro, terra. A terra aqui apresentada é no contexto amplo, não só a terra, matéria-prima aqui, onde se planta, se colhe, mas com o meio ambiente como um todo, todos os recursos permitidos que ela ofereça, recursos minerais, materiais, todos os recursos naturais podem ser utilizados, podemos dizer que seja a matéria-prima, um insumo, não é isso? Temos também a força do trabalho como segundo fator, que é o trabalho humano. Vejam bem, quando falamos força produtiva, fator de produção, perdão, com o trabalho não é só força física. Também está ligado àquele complexo todo que envolve, além da força física, o intelecto, tudo aquilo que o ser humano possa contribuir para que seja realizada aquela pretensão. E temos também o capital, que o capital também nos é apresentado com um aspecto bem amplo. Não só o capital investimento, mas também todo aquele conjunto, aquela estrutura onde se realizem aquelas atividades, onde que se produzam aqueles bens. Vamos adiante? Modos de produção. Comunidade primitiva, produção patriarcal, produção escravista, produção feudal, capitalismo, socialismo. Muito bem, senhoras e senhores, aqui nós temos a evolução do trabalho, dos modos de produção. Começamos lá com a produção primitiva, a comunidade primitiva. Nesse momento, os grupos sociais que ali já estavam se estruturando, eles começaram a entender, a compreender e também a extrair do meio ambiente onde eles ficavam, se alocavam, a satisfação de suas pretensões, de suas necessidades. Então, eram tribos nômades, relembrando que está no nosso material, tribos nômades que eles ficavam no local, extraíam
todos os bens que aquele local ou o meio ambiente lhes proporcionava, e esgotado aquilo ali, iam para outro local. E de lá também extraíam todos os seus bens naturais e tudo para as suas satisfações. Nesse momento, o homem ainda não tinha muita cultura, era meio que por instinto, era um homem primitivo, não é isso? Não tinha tanta informação ainda. Depois, o modo de produção evoluiu para a produção patriarcal, o modo patriarcal. Aqui nós já temos o homem no outro cenário. Ele aqui já estabelece num local, surge então a propriedade, que ela é coordenada ou é liderada pela figura do pai. Por isso tem a nomenclatura comunidade ou produção patriarcal. Então tinha a figura do patriarca e aqui nesse momento o homem produz, a sua produção é tão somente para a sua própria subsistência. Ele já tem a terra, um lote próprio, ele já domesticou alguns animais, não é isso? Já plantou. Então veja bem, o trabalho se limita à sua própria subsistência, à família daquele patriarca. E passando para uma outra fase, nós temos a produção escravista. Não é isso? Que é um momento que de muita discussão acerca desse, que aconteceu aqui no Brasil, no mundo todo. Então aqui já tem os senhores dos escravos, que eles produzem além do que necessitam. E é claro, como o nome fala, os escravos trabalhavam de sol a sol, não recebiam nada daquilo, então aquilo, tudo para os seus senhores era lucro. E passando da fase da escravidão, da produção escravista, chegamos à produção feudal. Aqui já muda também, o trabalho já evoluiu, o modo de produção já evoluiu. Aqui nós temos agora a figura do servo. Tem um senhor da terra, fica centralizado ali todo o seu domínio e ao redor de onde ele mora, da sua fazenda, aquelas terras são entregues a servos que produzem, fazem todo o seu serviço e em troca de morarem ali e de consumirem um pouco aquilo. Vejam bem, não são mais escravos, mas são subordinados àquele senhor, que é o senhor feudal. E também, nesse momento, surge a migração do campo para as cidades, os burgos. Daí surge o capitalismo, a figura dos burgueses, que eles chegam na cidade, passam a produzir seus bens, são os artesãos, os artistas, eles passam a produzir e se desvinculam dos senhores feudais, os burgueses. Então temos aqui o capitalismo, eles passam a contratar alguns que vendem apenas suas mãos de obra, os trabalhadores que vendem o seu serviço, e os burgueses, no capitalismo, assim, os disciplinam. Trabalham em troca de um salário. E vejo que nos outros modelos, o homem estava intrinsecamente ligado ao trabalho. Havia uma identificação daquela produção. Aqui nos burgos não, já fica uma situação de que o homem trabalha só pelo seu salário. Não tem mais aquele contato com o produto. Começa a mudar. E também tem outro movimento que ele pregava, ao contrário dos burgueses, que nos burgueses os trabalhadores apenas vendiam sua mão de obra, sua força de trabalho, em troca de algum salário. Todo o capital ficava com os seus senhores, os burgueses. Por isso que nós temos essa nomenclatura de o capitalismo. E o outro movimento que surgiu em seguida foi o socialismo, que aqui não tinha figura central de um senhor capitalista. O socialismo era a partilha igual em todos aqueles trabalhadores. O que produziam era dividido de forma igual com eles. Então tem aquela diferença. Capitalismo, um único senhor que recebe tudo do que é produzido, paga apenas pelo salário. No socialismo havia aquela divisão do que se produzia. A força do trabalho e também os lucros eram de todos. Vamos seguindo. Trabalho e alienação. Feticismo da mercadoria. Então, com a evolução, ora burgueses, capitalistas, ora socialismo, então surgiram uma série de inovações no mundo e chegamos até o início do século XIX para o século XX, com a industrialização. E temos aí um ícone
da industrialização que nós falamos é o americano Henry Ford, que foi o que instalou a primeira fábrica de automóveis em grande escala. Então é claro que com a imigração para a cidade e a mão de obra, havia necessidade de mão de obra, ele foi o ícone porque ele modificou, naquela época ele pagava um salário a mais, 5 vezes mais, até quase 5 vezes mais do que os outros industriais da época, para seus trabalhadores. Só que, no entanto, aqui temos um fenômeno que foi atribuído como o fetichismo da mercadoria. O qual seja, se no outro momento da história o produtor, aquele que produzia, tinha uma identidade com o produto, aquele que fabricava tinha uma identidade, aqui não. Houve a reificação do homem e a humanização do produto. Quer dizer que aquela pessoa, naquele ano de produção, era um só a mais. Ele não tinha tanto valor quanto o produto. Temos até um filme que lhes foi indicado, espero que se não assistiram naquele momento, possam assistir de novo, que é o filme do Charles Chaplin, aquele Tempos Modernos, em que ele fica naquela linha de montagem, naquela produção alucinante, e que ele é só mais um ali naquela de produção. O que vale mais é o produto. O que aparece é o produto. O trabalhador não aparece. Vamos adiante? Unidade 3, a Constituição Federal e a conquista do trabalhador brasileiro. Aspectos jurídicos, sociológicos e éticos da cidadania. Vamos relembrar agora os senhores, que nós vimos o que é cidadania, o que é ser cidadão. Não é isso? É uma questão muito em voga, muito atual no nosso dia a dia. Ouvimos falar muito isso? Olha, nós cidadãos temos todos aqueles direitos que a Constituição assim nos garante, não é isso? Sim, os temos. Agora temos que fazer valê-los, não é isso? Temos que ir em busca daquilo que possa satisfazer todas as nossas pretensões e também buscar aquilo que a lei assim nos atribui. Primeiro, o que é ser cidadão? Vamos lembrar? Cidadão é aquele sujeito que participa ativamente nas questões que envolvem toda a sua sociedade. Ele participa ativamente. Cidadania é aquela condição que dá àquele sujeito a participação na vida política, vejam bem, na vida política de toda a sua sociedade. Temos aqui o exemplo, relembrando, do Herbert de Souza, o Betinho, que foi um ativista nas causas sociais, questões relacionadas a algumas enfermidades e tudo, que inclusive uma culminou com a sua partida. Então a cidadania pode ser exercida no nosso bairro, naquela rua que está um pouco estragada, danificada. Então o poder público ou foi omisso, ou então está um pouco descuidado. Nós temos todo o direito, todas as garantias de irmos em busca do nosso benefício. A reforma da escola, a reforma daquela pracinha, melhores condições de serviço público de transporte urbano, não é isso? Então a cidadania é isso, exercer aquilo que a lei me dá, essas atribuições. Vamos ver mais um tópico? O contrato social é a passagem do estado de natureza à sociedade civil. É uma espécie de acordo pelo qual os homens abrem mão de parte de sua liberdade, concordando em transferir a um terceiro, o Estado, poder para criar e aplicar as leis. Esse contrato social nos remete à Idade Antiga ainda, à Idade Média, quando se estabeleceu-se que eu, enquanto ser social, eu tenho que me sujeitar às regras que a sociedade assim me apresenta. Como no corpo da nossa Constituição, lá no seu preâmbulo, no início, nos artigos iniciais, ela fala que aquelas leis se aplicam em todo o nosso território nacional ou qualquer um que aqui resida. Vejam bem, se eu moro no Brasil, eu estou sujeito inteiramente àquelas regras estabelecidas. Ela fala, a Constituição fala, a todos que aqui residem. Ela não fala a todos os brasileiros, a todos aqui daquele estado, não, a todos que aqui residam. Então, mesmo sendo estrangeiro, se eu estou aqui, eu tenho que me sujeitar àquelas leis. E o contrato social nos dá essa interpretação. É aquela passagem do estado natural, meu estado de natureza, eu passo toda a responsabilidade por mim, da minha conduta, a minha disciplina, dentro do contexto social, a um ente maior que é o Estado.
não é isso? Vamos lembrar do Estado, o que é o Estado, que nós vimos em aulas passadas, aquela porção territorial, não é isso? Tem um governo soberano, tem uma população e tem uma Constituição. Então o Estado é tudo isso. Esse Estado é dividido em unidades federativas, que temos o Brasil, o Estado, unidade federativa, todos os estados, passando Amazonas, Rondônia, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todos são membros, unidades federativas pertencentes a um Estado que é o Brasil. Muito bem, vamos seguindo. As garantias constitucionais e a soberania popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Quais são as garantias? A nossa soberania popular. Temos o direito de votar, não é isso? Temos que votar. Nós podemos, periodicamente, escolher os nossos governantes, os nossos representantes no poder legislativo, no executivo, nós não podemos escolher isso. E também, nós podemos até intervir, em algum momento, naquelas leis que nos são apresentadas. Nós vimos a questão do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Que nós, enquanto cidadãos, nós podemos sair daquela condição de mero espectador e ser realmente participantes, protagonistas dessa nossa história política. Por isso que falamos no conceito de cidadania, que é aquele que participa ativamente das questões sociais, não é isso? E também participa da vida política. Vamos seguindo. A lei não prejudicará os seguintes direitos: direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Fundamentos da legislação trabalhista. Identificação profissional, duração da jornada de trabalho. Algumas, dentre as garantias que a lei me dá, eu tenho direito a ser oferecido pelo Estado e todos aqueles que dele participam. Direito entre eles, direitos sociais. Tenho direito à saúde, à segurança pública, não é isso? A segurança pública ao trabalho. E chegando no trabalho, mesmo que seja uma relação entre particulares, a lei impõe algumas obrigações que sejam estabelecidas nessa relação. Primeiro, identificação do trabalhador. Naquele documento nosso, Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, ou então qualquer outro contrato que não seja relacionado a ela, outro contrato como estatutário, como serventuário do poder público, tem um contrato ali que rege aquela disciplina. Agora, no exemplo nosso aqui, vamos falar da carteira de trabalho, a identificação do profissional. Ao ser efetivado um contrato de trabalho, há obrigatoriedade de que se coloque, é claro, os dados do empregador, a função que vai ser exercida, ou cargo ou função, o salário e a duração do contrato. A data que iniciou, todas aquelas questões próprias para que se dê o respeito à dignidade do trabalhador. Vamos ao outro tópico. A duração da jornada de trabalho. A lei atribui que a duração de jornada do trabalho ela deve ser de um limite de 8 horas diárias e até o limite de 44 horas semanais, prevendo também, em caso de necessidade, que o empregador solicite ao empregado que ele cumpra ou faça até 2 horas extraordinárias. Agora, é claro que essas 2 horas extraordinárias, elas terão um valor diferenciado. Serão acrescidas de um percentual a mais do que a hora normal. E se a lei fala que são apenas 2 horas extraordinárias, é claro que se no evento de força maior, uma questão natural, uma chuva, um alagamento, essa jornada pode ser estendida. É claro que o empregador vai solicitar ao empregado que faça elas. Vamos seguindo. Remuneração. Na remuneração nós temos o salário, salário maternidade, salário família, gratificações e também férias. Salário família é uma atribuição que é dada por um percentual de um filho menor de 14 anos, um percentual que a lei confere ao trabalhador para que ele possa, assim, satisfazer algumas necessidades. É claro que é bem pouco. O salário mesmo, vencimento, é um acordo firmado antes do ingresso no mercado de trabalho. É claro, muitas vezes há já uma previsão que o empregador apenas dá ao seu, agora que vai ser o empregado,
que aquela categoria recebe aquele salário. E as férias e também a gratificação. Férias devem ser acrescidas de 1/3 da Constituição, e a gratificação nós temos a principal, que é aquele 13º, que a sua origem foi como uma gratificação natalina, que surgiu na Europa, e nos alcançou também aqui como sendo o 13º. Vamos seguindo? Temos fundo de garantia por tempo de serviço, suspensão do contrato de trabalho, nesses direitos, e a duração do contrato de trabalho. Elementos do direito administrativo. Vamos ao conceito. O conceito de direito administrativo é o conjunto de regras que regulam harmonicamente as atividades da administração pública, tratando de funcionamento e da organização dos serviços necessários à promoção do bem comum. Princípios do direito administrativo. A administração pública, conforme previsto no artigo 37 da Constituição, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, serão regidos pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra quando nós falamos na aula anterior sobre esses princípios, que ao lerem o artigo 37 da Constituição, os senhores lembrassem da palavra LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Muito fácil, né? Muito prático. Então, sempre que questionado, bem, quais são os princípios que regem a administração pública? Lembre da palavra LIMP, não é isso? Legal. Primeiro, tem que ser legal. Todo o ato público deve estar em conformidade com a lei. Lembrando daquilo que nós falamos, para nós, enquanto particulares, o que a lei não proíbe, logo nos é permitido. Ao poder público é o contrário. Ele só pode fazer algo estritamente ligado à lei. A lei tem que autorizar. Se a lei não autoriza, ele não pode fazer. Perceberam a distinção? Nós, particulares, o que a lei não proíbe, eu vou entender que é permitido. Poder público, não. Tudo estritamente ligado à lei. Segundo princípio, impessoalidade. Todo ato público do seu gestor tem que ser impessoal. Não pode haver uma manifestação dele, de favorecimento dele ou de alguém de interesse próprio dele. Todo ato público tem que ser impessoal. Até nós observamos nas propagandas, quando o governo de nosso estado, de algum estado qualquer da federação, promove algo. Ele não pode colocar lá, eu, governador, fiz isso, aquilo, não. Eles falam, o governo fez, o governo faz, alguma coisa assim. Nunca colocando na pessoa dele. Observaram isso? Terceiro princípio da moralidade. Todo ato público tem que se ter pelo princípio da equidade, da moralidade, dos bons costumes, da publicidade. Todo ato do poder público deve ser apresentado à sociedade, porque nós é que somos os que contribuem e os que precisam saber o que os nossos governantes estão fazendo. Devem ser públicos. E o último princípio, o quinto princípio, da eficiência. Todo o aparato da máquina estatal, ao prestar um serviço à população, deve se primar pela eficiência na educação, na saúde, na segurança e também no trabalho, em todos os aspectos. Vamos seguindo? A administração pública é o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades de um órgão do Estado, com o intuito de promover o bem comum da sociedade. Agentes públicos, agentes políticos, servidores públicos, agentes honoríficos, delegados. Agentes públicos, todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, das questões sociais, trabalhando em representando o Estado. Temos os agentes públicos são gerais, temos os servidores públicos, aqueles que são efetivados, temos os honoríficos, que são aqueles que eventualmente representam o Estado como mesário, como membro de um júri, e temos aqueles que são delegados. Temos aqui representantes das permissionárias ou concessionárias. A companhia de eletricidade, a companhia de água, transporte público, são aqueles que prestam serviço público, que recebem uma delegação, uma autorização de um Estado para que realize. Vamos seguindo.
Serviço público é como se chama toda atividade que o Estado assume, direta ou indiretamente, com o intuito de satisfazer as necessidades coletivas e promover o bem comum. Regras dos serviços públicos: generalidade, uniformidade, continuidade e regularidade. Vamos lá. Todo serviço público, por esses elementos que nós vimos aqui, eles devem ser servidos a todos em um contexto social, de forma geral, de forma uniforme, sem distinção de qualquer um. É claro que em alguns momentos podemos até pensar, poxa, mas deve haver algum favorecimento, alguma coisa assim, mas essa conduta está em desacordo com a lei, do que a lei prevê. Se um serviço é disponibilizado, é para todos indistintivamente. De forma igual, não há de haver favorecimento, até porque a função do Estado é promover o bem comum. Vamos aqui. Na unidade 5, os funcionários da educação como sujeitos de sua própria história. Vamos lembrar o que nós vimos aqui na educação no Brasil, no início. Nós vimos que da chegada dos jesuítas aqui, a Companhia de Jesus, que eles procuraram catequizar os índios, dando-os a ele, apresentando a educação, não é isso, primeiro contato, só que aquela educação era um pouco limitada. A prioridade deles era apenas catequizar os índios para que eles pudessem obedecer algumas regras impostas pela coroa. E também nós vimos que a educação primordial, essencial, era apenas as classes mais ricas. Fomos avançando. A Companhia de Jesus são membros conhecidos como jesuítas, fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados por Iñigo Lopes de Loyola, Santo Inácio de Loyola, conhecido principalmente por seu trabalho missionário e educacional. Os padres jesuítas. A missão dos jesuítas era disseminar o cristianismo junto aos povos indígenas, com o objetivo, organizaram uma estrutura educacional voltada à manutenção das estruturas tradicionais de poder, a educação das elites, instrução das classes subalternas. As aulas régias. Como não houve uma situação satisfatória dos padres jesuítas, então o Marquês de Pombal, com a saída dos jesuítas do Brasil, ele aqui estruturou um outro modelo chamado de aulas régias, aulas que os mestres davam educação a todos do povo, indistintivamente, com auxílio de alguns escravos, não é isso? Favorecendo o alcance deles do latim, do grego e também de matemática, algo que não eles tinham na época dos padres jesuítas. Vamos seguindo. A organização dos funcionários públicos. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, permitiu a sindicalização de todos os funcionários públicos. Ocorreu o crescimento e a consolidação de instância de luta de todos os servidores públicos. Com relação aos trabalhadores em educação, não foi diferente. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, segunda maior confederação brasileira e filiada à CUT, Central Única dos Trabalhadores. Parecer número 16, resolução da 5ª Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Bem, nós vimos que com a Constituição de 1988, houve a necessidade, ou favoreceu a todos os servidores públicos, inclusive da educação, de que tivessem, ou que lhes autorizasse a participar de alguns sindicatos de representatividade que não tinham. E aqueles funcionários que nós vimos, desde os padres jesuítas, desde aqueles escravos que auxiliavam os mestres régios no momento da estruturação daquela aula régia do Marquês de Pombal, então ficaram excluídos assim um pouco da história, ou então apenas coadjuvantes, os funcionários da educação não professores. E esse parecer, o número 16, ele trouxe
ao reconhecimento da 21ª área de educação, que é aquela que dá a atribuição, o reconhecimento desse funcionário que a história um pouco esqueceu, mas que agora ele é um dos principais, não coadjuvante, mas aquela figura determinante na educação do Brasil. E tinha uma discussão também do salário dos funcionários, de como atribuir, como dar um piso salarial nacional, uma vez que há também a educação das escolas privadas. Então, ficaria uma questão polêmica. Ou aumentava o salário de todos os funcionários, ou ficariam assim, sem aquele aumento por conta daquela atribuição de que as escolas particulares dependem do ingresso de acadêmicos. Senhoras e senhores, aqui finalizamos esse módulo. Na sequência, lhes será apresentada uma atividade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.